nossa conversa hoje da seguinte forma. Nós vamos falar sobre as teorias que descaracterizam o ensino bíblico, a verdade absoluta, a palavra de Deus. Qual é o objetivo específico, entrando aqui na introdução da nossa revista, do nosso assunto hoje? O objetivo dos ensinos que são ditos progressistas, está aqui, olha, ensinos progressistas. Na verdade, será que eles são progressistas? São. À luz de quem? À luz de Satanás, que querem destruir a verdade bíblica. E o objetivo desses ensinos, dentre outras coisas, é enfraquecer, minar os ensinamentos da autoridade da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. O que ele faz? Ele quer perverter a vontade perfeita de Deus para o homem. E qual é a perfeita vontade de Deus para o homem? A sua santa palavra, as Escrituras, a Bíblia Sagrada. É isso que esses ensinos querem fazer: enfraquecer, perverter, mudar o sentido da palavra de Deus, tirando Deus do centro e colocando o homem. Ao invés de ser uma mensagem bibliocêntrica, cristocêntrica, teocêntrica, Deus no centro desse tratado da verdade, ele traz o homem como o centro do querer e da verdade, a criatura ao invés do Criador. O nome disso se chama antropocentrismo, só para dizer que está escrito aqui, tá bom? O homem como centro da verdade. Biblicamente isso é uma heresia. Romanos 11:36, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele deixa muito claro: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para a honra e glória do nome dele. Esse evangelho é o evangelho da mentira. Essas teorias são teorias malignas, mundanas, são teorias, propósitos, pressupostos que têm como objetivo desviar aquele que está dentro da igreja e não está firme e minar a mente daquele que está fora para que não receba Jesus como Senhor da sua vida. Em relação ainda ao propósito dessas teorias malignas, eu quero meditar com os irmãos aqui em Filipenses, capítulo 3, versículos 18 e 19. Qual o propósito dessas teorias? Filipenses capítulo 3, versículos 18 e 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque muitos há, das quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são? Inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, inferno, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Ventre é o homem como centro, são os prazeres carnais. O homem como centro, ou seja, abriram mão de adorar o Criador para adorar o Criador. Tem um nome isso, idolatria. A idolatria é a mãe de todos os males. Nós vamos entrar nesse texto daqui, meditar nisso daqui a pouquinho. Sendo a Bíblia, as Santas Escrituras, a revelação de Deus, que Deus faz de si mesmo. A Bíblia é a revelação que Deus faz de si mesmos. Não é isso que a gente aprende no discipulado, que está escrito na verdade? A Bíblia é a revelação que Deus faz de si mesmo. Você quer conhecer mais intimamente a Deus? Ora e medita na palavra, estuda, mergulha. A firmeza da fé, da verdade, está na palavra. Quem não medita, quem não ora e pede entendimento e não medita, não tem estrutura. Não sou eu que estou dizendo não, tá, irmãos? É a Bíblia. Vou repetir. O crente que não ora e pede entendimento a Deus, para que a palavra, que é espiritual, se revele mediante o Espírito Santo, não é
firme na fé. A fé é vacilante. É o crente que vive, é o chamado crente carnal. Tem crente carnal, irmão? Tem crente carnal. O que é crente carnal? É que faz a vontade do mundo e não a vontade de Deus. Olha o que essa doutrina quer. Ela quer exatamente isso. Perverter a verdade para que o evangelho seja tido como mentiroso. Continuando. E aí, como a Bíblia ela revela, olha isso, hein? As ações do homem, seus comportamentos, seus hábitos, seu modo de viver e como deve ser a prática de vida cristã, tudo que Satanás quer é perverter isso. Olha isso. Eu estava meditando nisso aqui. Eu trago isso para a minha vida. E é isso que essas teorias malignas do cão, que eles chamam de ensinos progressistas, que começam desde a creche, lá na escola. Cuidado onde seu filho estuda, vigie o que ele está aprendendo. Desde a creche até o pós-doutorado. É isso que eles colocam. O homem como centro. A Bíblia é uma mentira. Pode ser e pode não ser. Eles trazem a palavra de Deus como algo relativo. O sobrenatural, ele não existe. O que é divino é uma coisa mística. Nós vamos estudar sobre isso aqui. Isso é mitológico. Isso é mitológico. Não é desse jeito, não. É uma história, uma lenda que te contaram, que pode ser verdade, pode não ser. Isso é uma questão cultural. Festa junina, São João, São José, Joaquim, não tem festa junina? Isso é cultural, isso é bobagem, pescaria, né? Pau de sebo, leitão, não tem aquele negócio da rifa, dançar quadrilha. Isso é cultural, deixa de ser ignorante, crente, seu ignorante. Vai meditar na palavra de Deus. O que a Bíblia está falando aqui? São as transgressões da palavra de Deus. Quem adora ídolos está adorando a quem? Essas festas mundanas são para adorar a quem? Tudo que é feito no mundo tem um propósito: Satanás. Quem adora ídolo, adora Satanás. E o crente está ali no meio achando que está podendo. Entendeu? Achando que está podendo. Irmão, vigia. Aquela balinha lá do Cosme e Damião. Vocês sabem quem é São Cosme e São Damião? Você é demônio. Se você não sabia, até agora, estava na ignorância, agora sabe. Balinha de Cosme e Damião, você está dando um veneno, você está tomando um veneno, que aquilo é oferecido a ídolos, e aqueles ídolos são demônios. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao demônio. É assim que funciona. Mentira. Qual é a origem do Halloween? É simples. Qual é a origem do Halloween? Mamãe, vai muito antes. Vai muito antes. Vai muito antes. Vai lá nos celtas, vai lá na Europa, depois vai para não só os Estados Unidos da América, mas para outros lugares do mundo. Irmãos, é simples. É simples. O que não adora a Deus, adora quem? Simples assim, não é espiritualizar. A Bíblia diz assim. A gente podia complicar, falando de ética cristã, falando de moral cristã, e é isso. Tudo que essas doutrinas maléficas, malignas buscam é mudar, perverter a moral bíblica cristã, perverter a ética cristã. O que é ética? Não vou falar disso aqui, mas ética são comportamentos, são hábitos, não é isso que significa ethos? Ética, hábitos. E aí o que é moral? Moral é a prática, é a regra de conduta. Ética é universal, não muda, são princípios. Princípios mudam, irmãos? Agora, conduta muda, não muda? Muda, porque moral vai de acordo com a sociedade. Aqui no Brasil, nós temos regras de condutas, regras morais, valores morais, que são diferentes, por exemplo, dos islâmicos, dos muçulmanos, dos indianos. O viver deles é diferente do nosso, não é? Por quê? Porque eles vivem de acordo com princípios, com valores éticos, e não muda. E esses valores éticos, eles norteiam os princípios morais. Não estou complicando não, né, irmão? Então, os nossos princípios,
Os nossos valores morais, eles são baseados numa ética chamada ética, hábitos bíblicos. Os princípios bíblicos, esse livro preto que você carrega na mão, que tem aí a perfeita vontade de Deus, ele tem para nós, igreja, os hábitos que nós precisamos ter no nosso coração. E eles nos são revelados pelo Espírito Santo. Irmãos, ou a minha vida é pautada por esses princípios, que é a palavra de Deus, ou eu não sirvo a Cristo. É simples assim. E o que isso que nós estamos estudando hoje, essas teorias, esses ensinamentos, eles pregam? Mudar a moral cristã. De que forma? Mudando a ética cristã. Só que a ética cristã não muda, irmã, porque a ética é princípio. Princípio não muda. O que Deus estipulou para nós, não tem ninguém que possa mudar. Ou eu creio e sirvo, ou eu não creio e eu não sirvo. Agora, glória a Deus, aleluia, aceitei a Jesus, eu sou uma nova criatura. O Espírito de Deus vive e se move em mim. Glória a Deus, eu creio nisso. Se você está dizendo, a sua vida, a minha vida, vai dar testemunho disso. Porque quem nasceu de novo e recebeu a Jesus, vive baseado nos princípios bíblicos. Quando eu vivo, quando a igreja tem que viver baseado em princípios bíblicos, o testemunho vai ser diferente, não vai, irmãos? Testemunho é moral, é prática. Se eu disser que eu sirvo Jesus, mas o meu testemunho, a minha prática, a regra de conduta for diferente do princípio que está na Bíblia, que é a vontade de Deus, eu não sirvo a Jesus. Tem o nome disso, hipocrisia. E tudo isso que Satanás quer é mudar a moral, mudar os costumes. Como? Enfraquecendo, dizendo que o que está na Bíblia é mentira, que aquilo é uma inverdade, mudando, tentando mudar o significado das Escrituras, para que quem não conhece a palavra, creia naquilo. E para aquele que está dentro da igreja, que diz que serve a Jesus, mas que não serve a coisa nenhuma, ele está convencido e não convertido. Vocês acreditam que, eu estou falando igreja de Deus na terra, tá, irmãos? Vocês acreditam que na igreja tem muita gente convencida? Que ainda não mudou de posição, não se converteu? É um perigo, hein? Cuidado que essa gente é perigosa. Essa gente é perigosa, é o que o apóstolo Paulo diz aqui. Amém, irmãos? E por que tudo isso? Porque o mundo jaz no maligno, morreu. O mundo está morto em Satanás. Mas nós estamos em Cristo. Nós temos vida. E não é só vida, não. É vida com abundância. Amém, irmãos? E não vai acabar, não, hein? Se obedecermos e perseverarmos, se a moral bíblica, se a regra, a prática de vida cristã foi uma verdade nas nossas vidas, nós vamos continuar vivendo eternamente. E lá no céu vai ser plenitude, hein? Não vai ser do jeito aqui, não. Lá vai ser diferente. Olha a importância disso. E quando nós entramos aqui nessa questão da descaracterização do cristianismo, fala de 3 pontos aqui, ó. Deterioração moral, o comentarista traz isso. Deterioração moral, ele fala de erosão da ortodoxia e a corrupção da fé. Eu, particularmente, acho que esse comentarista podia pegar mais leve, porque tem gente que não vai entender isso nem a pau, nem com o dicionário do lado. Não estou aqui menosprezando nem diminuindo os irmãos, não. Mas vocês sabem do que eu estou falando, né, irmão? Não sabe disso? Imagina lá no interiorzão, na periferia. Vocês concordam que tem gente que não vai entender? É para complicar ou descomplicar? Se for para complicar, ele está indo no caminho certo. Não, mas nós temos que aumentar a régua, né, irmão? Não é assim? Eu já ouvi isso. Nós temos que aumentar o nível, a régua, nós temos que melhorar o nível da... para. Mas, enfim, Jesus é bom e nós estamos aqui aprendendo. Então, irmãos, olha só. Quando ele fala da descaracterização e aborda esses 3 pontos, ele fala de deterioração moral. Deteriorar, vamos trazer para o português, claro. O que é carne deteriorada? Podre.
Eu peguei mais pesado, né? É isso mesmo, estragada, deteriorada, podre, podridão moral. O que é podridão moral? É seguir usos e costumes, regra, padrões de vida mundano. Quem vive de acordo com os padrões mundanos, vive de acordo com os padrões do príncipe desse mundo, de Satanás. Nós não falamos aqui de moral bíblica? A moral satânica, ela é simplesmente a deterioração, a podridão que esse mundo vive e oferece, certo? Depois, eu vou entrar no detalhe. Depois ele fala de erosão da ortodoxia. Irmãos, quando a gente olha para a terra, para o morro, e vê e fala assim, nossa, olha como é que a erosão tomou posse daquela terra. Por quê? Porque se não existe cobertura vegetal, se não existe, desculpa pela simplicidade, mas para todo mundo entender. Se não existe cobertura vegetal, aquela terra que está descoberta, quando a tempestade vier, ou a chuva vier de forma constante, ela vai levar aquela terra, não vai? Se tiver cobertura do Espírito Santo, o que acontece com aquela terra? Satanás carrega tudo, faz uma lenha, destrói, leva embora. E aí, olha só, erosão da ortodoxia. E aí, irmãos, se a gente for olhar o significado de ortodoxia, nós sabemos o que é, né? Ortodoxia, se você vai olhar, é uma palavra que tem origem aonde? No grego. Ortos significa reto. Doxa significa tratado. Ortos, reto. Doxa, tratado. Tem alguns autores que dizem assim, inteligência, ciência. Eu gosto mais desse. Sabe por quê? Porque tudo que nos é trazido, quando fala de ortodoxia, está falando de fé verdadeira, fala de retidão. E a palavra de Deus, ela é reta, não tem costura, é tal qual uma espada de dois gumes, penetra o quê? Até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos. Só a palavra de Deus, porque é a perfeita vontade de Deus para cada um de nós, para a igreja. Então, irmãos, quando fala de erosão de ortodoxia, fala da corrosão, ou seja, da destruição que essas teorias, que esses ensinamentos malignos fazem, quando não existe a cobertura do Espírito Santo, quando não existe a verdade edificada, a palavra, essa teoria, esses ensinamentos malignos, eles entram e vão destruindo tudo. Esse é o objetivo. E depois ele ainda fala assim, a corrupção da fé. O que é corromper mesmo, irmãos? A gente fala que tem muita gente corrupta por aí, não fala? O que um corrupto faz? Se vende. Isso aí. Se vende. Rouba. O que mais que um corrupto faz? Ele mata. 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 Essa palavra aí é dura, né? Ele se vende, consequentemente, o engano está operando ali, ele vai roubar, alguém vai ser roubado. Isso, ele mata, não mata? Aí quando você vê certas situações que acontecem aí, você não viu que fisicamente alguém foi morto, mas aquele ato praticado vai gerar a morte de milhões. Eu não vou citar nomes aqui, estou com vontade, mas eu não vou. Para o bom entendedor, meia palavra basta. Certo, irmão? Amém, irmão? Amém. Irmãos, eu nunca me posicionei a respeito de algumas coisas, mas esse ano eu vou me posicionar. À luz da Bíblia, não vou citar nome de ninguém, não vou falar para ninguém fazer nada, mas eu vou me posicionar de forma muito veemente.
porque o espírito do anticristo, ele opera e opera muito fortemente. Nós, igreja, somos coluna firmeza da verdade. Nós não vamos bater boca com ninguém, nós não somos ativistas políticos, mas com mansidão e à luz da palavra de Deus, nós temos que nos posicionar. De que forma? Pregando o evangelho da salvação, dando testemunho de vida. Ou seja, moral bíblica, regra de conduta, princípio bíblico sendo evidenciado através das nossas vidas. Não adianta dizer que é, tem que ser, irmão. Eu sou, glória a Deus. Então mostra que é. Cadê a evidência? Tem que ter evidência. Se não tiver evidência, é hipocrisia. Continuando aqui, falando então de corrupção da fé. A fé está sendo comercializada, negociada, mercadejada. Glória a Deus. Falaram aqui que é verdade aqui. Glória a Deus. Você sabe que fala, né? O celular aqui, irmão, dependendo, fala. Cuidado com o que você fala, tá? Fala, tá tudo registrado. Enfim, mas deixa registrar, é isso que eu quero. Irmãos, a fé está sendo mercadejada, negociada, virou produto de prateleira. É isso que é a nossa fé? A fé é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. E Satanás vem com essas doutrinas malignas nessas últimas horas para fazer o quê? Para perverter essa fé, para enfraquecer essa fé. Isso está lá no mundo, é uma realidade no mundo. E dentro da igreja isso tem crescido de uma forma absurda. Por quê? Porque estão compactuando com a corrupção da fé, estão negociando a palavra da verdade, estão vendendo a palavra da verdade, sabe aquela coisa do enlatado? Isso, conserva, está na prateleira, de acordo com a sua necessidade. Eu tenho algo para você aqui, né? Eu tenho algo preparado para você. O que você está precisando aqui? Eu tenho para você. É assim que é, irmãos? Deus, Ele é íntegro, Ele é tudo. É como diz o louvor, Ele é tudo para mim. Ele é tudo. Ele é o tesouro que eu tenho guardado no peito. Ele é tudo para mim. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Ele. A igreja não pode compactuar com essas doutrinas malignas, maléficas, essas doutrinas que buscam corromper a fé e, consequentemente, enfraquecer a palavra de Deus. E aí eu trago aqui, pensando nessa descaracterização aqui do cristianismo, colocar uma máscara nele, algumas coisas que eu quero compartilhar com o irmão. Aliás, antes é o seguinte, vamos no texto, que está tudo no texto. Nós já lemos aqui, mas eu vou pedir, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos de 1 a 5. Está com o microfone aí, meu irmão? 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Pode acompanhar aí. Finalmente, 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos de 1 a 5. Está escrito aqui na sua revista aí. sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo, segundo a palavra de Deus, ele estava preso, foi a última prisão dele, depois ele parte para a eternidade. No capítulo 1, ele fala
é uma carta pessoal, endereçada a Timóteo. Tem cartas que são gerais, essa aqui é pessoal, essa aqui foi para Timóteo, entendeu? Quer dizer que não é para nós? Claro que é. Mas de forma específica, o apóstolo Paulo endereça essa carta a Timóteo. Timóteo era filho na fé, irmão querido, companheiro de jornada do apóstolo Paulo, já estava passando pelo mesmo caminho que Paulo passou. E Paulo fala para ele, é uma carta, sabe, específica para ele. Timóteo estava na cidade de Éfeso, na igreja lá, cuidando da igreja. E ele orientando no capítulo 1 a Timóteo sobre como ele deveria se portar em meio a tudo que ele estava vivenciando, que não é diferente de hoje, ao contrário, né? Ele estava ali na cidade de Éfeso, pastoreando aquela igreja, e o apóstolo Paulo orienta ele sobre como deveria ser a conduta dele como pastor. Foge dessas coisas. Não é isso que ele fala para Timóteo? Foge, aparta-te destas coisas. E quando ele vem aqui no capítulo 3, no capítulo 3, ele fala assim, olha, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E quais são os últimos dias? É já a última hora, desde que Jesus nasce, morre, ressuscita, até hoje, até o dia do arrebatamento da igreja, é a última hora. Não é uma hora de 60 minutos, é um tempo estabelecido por Deus para preparação. Vinda, Jesus vem, morre, ressuscita, Satanás é julgado e condenado, o perdão é liberado. Para quem? Para todo aquele que nele crê, pela fé, receber a graça de Deus, esse será perdoado. E esse que será perdoado, será preparado. Ali ele foi regenerado. Oh, glória a Deus! Reconhecia Jesus como meu Salvador. Fui perdoado, recebeu o perdão, conversão. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Regeneração, nascimento, novo nascimento. A partir do novo nascimento tem um processo de separação, sabe? De tirar aquelas arestas do pecado, da carne. O Espírito Santo vai dando graça dia após dia, para que o processo de santificação na vida do crente, ele aconteça. A cada dia, Deus vai operando, Deus vai trabalhando, e o Espírito Santo vai fortalecendo aquele servo, aquela alma, na presença de Deus. Tem gente que está há 59 anos, estou chutando, hein? Dentro da igreja. O outro aceitou a Jesus há 6. Não, mas eu tenho 59 anos que eu estou na igreja. Problema seu. Isso aqui não é carteira assinada. Isso aqui não é tempo de serviço. Isso é arrependimento e vida no altar. Pode estar 6 meses dentro da igreja e tem muito mais maturidade espiritual, entendeu? Que é santificação, do que quem está há muitos anos. Papai plantou aquele pé de castanha ali na frente, ó. Aquilo ali tem no mínimo uns 30 anos. Está vendo aquele banco ali? É de Jacarandá. Foi vovô que colocou aquilo ali em 1910. E o que eu tenho com isso? Eu aceitei a Jesus hoje. Se Jesus vier agora, eu vou morar no céu com Jesus. E vovô que deu o banco de Jacarandá, você tem certeza que você vai morar no céu? Não é palavra, é vida. Entendeu o que é moral cristã? É prática, regra de conduta. E Satanás quer tirar isso. É isso que ele quer destruir com toda essa teologia maligna. Então, irmãos, olha o cuidado que nós temos que ter. É já a última hora. Timóteo, os tempos são difíceis. Os tempos que sobrevêm hoje, sobrevirão. Olha, sobrevirão. Já existem hoje, mas virão dias mais difíceis. Mateus 24 não fala diferente disso. Nós já vivemos esse tempo. Nós estamos na iminência do arrebatamento. Desde quando? Desde que Jesus voltou. Quanto que ele vai voltar? Não sei. Temos que estar prontos e preparados. Quanto tempo vai durar? Não sei. Tem que estar pronto e preparado. Que pode ser que ele volte hoje para mim. Por isso que eu louvo. Eita, glória. Pode ser hoje a volta do rei. Pode, irmão. Jesus pode voltar hoje para mim. Pode ou não pode? Pode. Jesus pode voltar hoje. Agora, a certeza que eu tenho que ter é que se eu vivo de acordo com os padrões bíblicos, morais bíblicos, a minha regra de conduta é, eu obedeço a palavra de Deus, eu vivo de acordo com a palavra de Deus. Se Jesus voltar hoje para mim, sabe para onde que eu vou? Para o céu.
Quando eu digo eu estou dizendo você também. É essa certeza que o crente tem que ter. O crente está preocupado com coisas efêmeras, ou seja, são coisas supérfluas, coisas que, sabe, não garantem a salvação dele. Mas quem pode garantir a salvação? A Bíblia. Obedece a palavra que a salvação está garantida. É a palavra de Deus que diz isso. Isso é real, irmão, é verdadeiro isso. Não tem nada de, sabe, de surreal, não. É verdadeiro, é palpável, é verdadeiro. É a vontade de Deus para a igreja. E Satanás, através dessas doutrinas malignas, ele quer tirar essa certeza do coração do homem. Mas ele já foi derrotado lá na cruz. Ele foi julgado, condenado, e o lugar dele é no inferno. E ele quer levar o máximo de vidas junto com ele para o inferno. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se. Tome a sua cruz de cada dia. Paga o preço. Paga o preço. Mortifica a sua carne. Combata esse homem interior que habita dentro de você e que tenta todo dia te fazer sair do caminho da verdade. Porque o Espírito Santo é mais poderoso do que ele. É Deus, hein? O Espírito Santo é Deus. Ele vai te dar força para você poder combater esse inimigo que habita dentro de você. E Satanás, ele quer usar esse inimigo que está fora, e quando ele fala assim, olha, pelo meio da igreja, quantos estão dentro da igreja com fé vacilante? Será que é? Ah, não é bem assim, não. E Satanás, as raposinhas vão entrando. As raposinhas vão entrando. Daqui a pouco questiona tudo, não crê em nada, não pode nada. O Espírito Santo se afasta e está por conta própria. Será que está por conta própria? Irmão, a casa não fica vazia. Se o Espírito Santo sair, vai entrar demônio. Ele está na porta esperando para poder entrar. A luta é essa. Então fecha a casa, hein? Fecha a casa, tapa as brechas, porque se deixar brecha, não precisa abrir a porta não, é só deixar a brecha, ele entra. E para sair, só Jesus para ter misericórdia. Mas Deus é poderoso para dar vitória. Vamos continuar aqui. E o apóstolo Paulo continua assim. Aí eu vou voltar aqui. Eu queria trazer isso. É já a última hora. E ele diz, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós não estamos enganados. A Bíblia nos revela tudo que está acontecendo e que vai acontecer. É a perfeita vontade de Deus para nós. Ele não nos deixa enganado. Tudo que vai acontecer, Ele revela. Está revelado. Ah, mas eu não sabia. Sabia sim. Deus mostrou. A Bíblia está aí e ela está sendo contestada porque quer gerar ignorância. Mas é papel da igreja combater. Irmãos, aí olha só, eu trago aqui a descaracterização, que é disso que a gente está falando, que nós lemos aqui em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, ela tem como objetivo afetar o comportamento humano. De que forma que o comportamento ele é afetado? Pela degradação, pela destruição, pela podridão do pecado, que afeta diretamente o quê? Moral. O que é moral? Prática, regra de conduta. Quem vive no mundanismo, na podridão, na degradação, faz o quê? Pratica as obras de quê? As obras da carne. Isso que é moral mundana, praticar as obras da carne. O que é moral cristã? Obedecer a palavra de Deus. E segue, olha, essa descaracterização do cristianismo, da palavra de Deus, ela tem como objetivo colocar na mente humana que tudo é relativo. Pode ser ou pode não ser. Essa palavra aí, quem disse que é verdade? Se foi escrito por homem, não é assim? É assim. Pode ser e pode não ser, não. Jesus disse assim, eu sou. Eita glória, João 14,6. O caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Lá em Êxodo capítulo 4, quando Deus envia Moisés, prepara e envia Moisés para libertar o povo do cativeiro, o que acontece? Sai fora, rapaz. Entendeu? Aí o que acontece?
ele fala para Moisés assim, Moisés começa com aquele negócio, né? Não, mas a tarefa é árdua, é pesada, não vou. Não, mas a voz é pesada. E Deus ali, olha como é que Deus é carinhoso, né? Não vai, não vai. Ele esqueceu que tinha 80 anos, que ele estava passando por um processo, que Deus preparou ele para aquele momento, para que naquele momento ele fosse usado por Deus para a honra e glória do nome do Senhor. Às vezes, irmãos, nós temos uma trajetória de vida que as coisas acontecem, a gente fica questionando a Deus. Não questiona a Deus, não questiona, pede misericórdia, pede graça, sabedoria, se coloca na posição, eis-me aqui, Senhor. É porque não é com você, né? Não é assim não. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. A sua vontade prevaleça na minha vida. Deus esqueceu de mim? Não esqueceu. Deus ele está preparando o povo para a obra que ele tem que realizar. Então, se nos colocamos na posição e deixamos Deus trabalhar, vai chegar o momento que ele vai te usar. É assim que a obra funciona. Moisés, 80 anos, 40 como príncipe, 40 deixando de aprender tudo, para poder ser pastor de ovelhas. No tempo de Deus, ele ouve o clamor do povo. Meu povo está clamando lá, está sofrendo. Moisés, é você que vai? Não, Senhor, veja bem. Aí começa a conversa ali, né? Aí Deus mostra o poder, vou te mostrar quem eu sou, transforma a vara e tal, e vai aquele negócio. E aí chega uma hora, não, você vai sim, você vai. Você vai sim, Moisés. Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai chegar para Faraó e vai dizer, o eu sou me enviou. Você entende isso, irmão? Não foi qualquer um que mandou você, não, foi Deus. O eu sou me enviou. E ele fala assim, e aí nós vamos trazer isso para agora. Quem que Faraó tipifica? Faraó tipifica Satanás. O Egito tipifica o inferno. E Deus falou, olha, vai lá e fala para aquele cão, para Satanás, para o príncipe das trevas, que quem te mandou fui eu. E ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem é Deus, vai lá e fala para ele. Olha, Satanás, quem me mandou foi Deus, hein? Vai deixar o povo ir ou não vai? Irmãos, porque foi a vontade de Deus. Aquelas 10 pragas é porque o coração do povo era duro, e até hoje é assim. Porque da primeira vez que Moisés foi lá, e ele falou para Faraó, o eu sou me enviou, ele ia deixar o povo ir. Mas ele endureceu o coração de Faraó, para quê? Para que aquele povo que não conhecia Deus, pudesse ver o operar de Deus no meio deles, e saber quem é o Deus de Israel. Quantas vezes a pessoa tem um coração tão duro, a pessoa é tão difícil, que Deus fala, eu poderia operar agora, mas vai passar pelo processo. O que eu poderia fazer agora, instantaneamente, vai passar 15 anos aí com espinho na carne, para poder entender que quem é Deus na vida dele, quem é Deus na vida dela. Você entende isso, irmão? É assim, é a mesma coisa. Falei do relativismo. E essas doutrinas que descaracterizam a verdade, que tentam descaracterizar a verdade, elas, na verdade, são uma afronta, um ataque direto à verdade da palavra de Deus, como verdade absoluta, como regra de conduta da sociedade. Ela tenta confrontar a verdade, que é Deus. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade. Aquilo ali é o anticristo, é o espírito anticristo operando no meio do povo para confrontar a verdade, que é Jesus. Vocês acreditam que tem gente que não acredita no espírito do anticristo? É. Não, mas na igreja. É, agora você se assustou, né? É isso aí. Se não acredita no espírito do anticristo é porque não entendeu ainda, né? Vamos em frente. Você já ouviu aquele jargão que diz assim, tem nada a ver, né? Quando a pessoa está na carne, que ela não está no espírito, presta atenção nisso. Quando a pessoa está na carne, carnal, tem nada a ver, isso é coisa do pastor. O que o pastor tem com isso? Se está escrito na Bíblia, se é a palavra de Deus que está dizendo, aí o pastor toma a culpa, está com raiva, quer fazer o desejo da carne, aí coloca a culpa em qualquer um, entendeu?
tem nada a ver, não tem nada a ver. Irmão, o que tem de crente que vai para o inferno porque não tem nada a ver, não tem pecadinho nem pecadão, não, irmão. Pecado é pecado. E Deus conhece a sinceridade dos nossos corações. Você quer ver? Nós lemos aqui 2 Timóteo, capítulo 3, olha o versículo 4. Quem são essas pessoas que não têm nada a ver? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres da carne do que dos amigos de Deus. Deleites é prazeres da carne. É mais amigos dos prazeres da carne, crente carnal. Está dentro da igreja, entendeu? Tem nada a ver, não. O que tem que tomar uma gelada? Uma geladinha. Não vou ficar bêbado. Tem nada a ver, não. Um dia eu tomei uma tacinha de vinho do Porto, Deus falou, estou te livrando desse vício seu. Estou tirando essa capa que está sobre você e estou lançando a minha capa, que foi vertida com o sangue do Calvário, com o sangue do Cordeiro. Tem nada a ver, não. 20 fichas de totó, uma grade de cerveja e o pau comendo lá em... Qual é o nome do lugar? Um lugar por aí que eu não vou falar o nome, e os irmãos. Entendeu? O que tem de mais, né, irmão? Nós estávamos em 10, uma grade não é nada, né? Né, irmão? Tem nada a ver, não. Tem? Tem alguma coisa a ver, irmão? O que tem de mais? O que tem de mais é que vai para o inferno, é só isso. Ou eu agrado a Deus, ou eu agrado a Satanás. Não tem meio termo. Vamos em frente, hein? Essas doutrinas enfatizam a prostituição. Prostituição não é só espiritual, não. Vida real. Enfatizam ideologia de gênero. Tudo isso nós vamos estudar aqui nos próximos, não vou entrar no mérito. Nos próximos. Enfatizam a legalização da prática do aborto. A vida humana, ela é sacralizada, ela é divina. Ela é divina. Isso é um desrespeito à mulher, não é só o feto, não. Olha só, enfatizam, além da prática do aborto, que essas pessoas estão convencidas e não convertidas. Essas pessoas não vivem no caminho da verdade. O que essas teorias elas dizem? Irmãos, eu investi muito tempo nessa base, nesse entendimento de onde se chega, de onde sai e como se chega a essas doutrinas maléficas, malignas, que são essa teoria de um ensino progressista. Progressista segundo essa ótica do espírito da Babilônia, do espírito do anticristo que já opera, para perverter, para enfraquecer, para subverter a verdade. Não tem Deus nisso. Olha só as teorias que tem aqui. Eu vou te dar uma sugestão, tá? Teorias progressistas que põem em dúvida a soberania de Deus. Eu estou querendo, cadê as teorias, pô? Teoria da desconstrução, do ateísmo aberto, teoria da demitologização, ou seja, que a palavra de Deus não se crê no sobrenatural, no divino, que tudo aquilo ali é história da carochinha, não tem fundamento, que aquilo ali é destinado a transmitir um conceito de fé, mas que aquilo ali, você tem que separar o que é aquela história da verdade, aquela história de que Noé entrou na arca, é mentira, bobagem. Isso é um mito. Quem disse que um homem entrar na arca com a família, ficar o tempo que ele ficou, ia ser tudo destruído? Você acredita nisso? É isso que Satanás tenta, estou dando um exemplo. Exatamente. E aí, o que é desconstruir, irmãos? Desconstruir não é destruir, são coisas diferentes. Ele vai desfazer para fazer de novo. Refazer. Desconstruir é desfazer para refazer. Satanás, ele quer fazer isso, só que ele não vai conseguir. Mas muitos incautos,
É isso que se prega hoje através dessas teorias. Desfazer a plenitude, a verdade, a perfeita vontade de Deus, que é a palavra, de acordo com o querer do maligno. Colocar dúvida, gerar desconfiança, engano. Claro. Esse aí? Ah, tá. Não, não foi ano passado, não, foi esse ano. Sim. Sim. Isso. Desconstrução. Isso é desconstrução. Esse é o propósito do anticristo. Amém, irmãos? Enfraquecer. Isso não é verdade absoluta. Como é o nome do espírito que opera aí? Não, tem o nome, o espírito. Anticristo, contra tudo que é a verdade. É o espírito do anticristo. Amém, irmãos? Eu quero finalizar com Romanos capítulo 1, dos versículos... Vou falar para você aqui. A partir do versículo 18, Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 26, 25. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. Pode ler, Glauco? Irmãos, prestem atenção nisso. Prestem atenção. Se possível, anotem isso. Tudo que nós falamos hoje, a base está aqui. Olha só, vai lá. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Só um minutinho. Irmãos, ninguém entregou um folhetim, ninguém falou para você, ninguém falou para o ímpio assim, olha, Jesus te ama. Se você não aceitar Jesus como Salvador da sua vida, você vai para o inferno. O que está escrito ali? Não, porque enquanto todo mundo tem, irmão, e aquela pessoa que está escondida lá no meio do mato, em algum lugar, ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. O homem, ele escolheu trocar a glória de Deus pela glória do homem. O nome disso é idolatria. Olha o que Deus ele fala, ele guarda isso. Porque as suas coisas invisíveis, coisas de quem? De Deus. Aquilo que não é visto aos olhos naturais, desde a criação do mundo. Há tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, estão hoje, agora, criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quem? Aquele que diz, olha, vai ter lá no tribunal, mas ninguém falou de Jesus para mim. Abre o livro e fala, olha aqui Romanos 1:20. Aquele dia foi pregado e foi falado isso para você. Você entendeu e fez ouvido de morro, você fez ouvido dos morros. Você falou, não é comigo, não, é com você sim. Não adianta dizer, inexcusáveis, não tem perdão. Sabe por que não tem perdão? Para ser humano nenhum, porque claramente se vê o poder de Deus, quem é Deus, pelas coisas que estão criadas. Nós fomos criados, o ser humano foi criado, tudo que existe foi criado por Deus, então não tem perdão. O homem escolheu servir a criatura ao invés do Criador, e aí teve consequência. Vamos lá. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Irmãos, o homem, conhecendo Deus, sabendo quem é Deus, o Criador, todo o poder, ele escolheu, pelo pecado,
aquela corrupção do gênero humano, fazer aquilo ali, ó, mudar a glória de Deus, que é incorruptível, não tem negociação, em semelhança da imagem corruptível do homem. Com o homem pode ser e pode não ser, com Deus é. Com Deus não pode ser ou pode não, talvez ser, não, Deus é. Ele continua dizendo, e não só de homens, mas de répteis. Tem gente que adora urubu, gavião, peru, cavalo, boi, não tem? Vocês já viram isso? Desde lá da antiguidade, vocês viram de onde que sai isso aí? O homem optou por fazer isso. Tem gente que adora rato, tem gente que adora borboleta, tem gente que adora cachoeira, tem gente que adora pé de galinha, tem gente que adora patuá. Sabe aquele nezinho no pescoço? O nome daquilo ali chama de patuá. Aquilo ali, irmãos, é adoração, entendeu? Tem gente que anda com um negocinho pendurado numa cruz assim, com o cidadão pendurado na cruz. Já viu isso? Sabe como é que é o nome disso? Idolatria. Mais um. Nem vem que não tem, está na Bíblia. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira. Irmãos, só um minutinho. Volta um versículo, vou pedir para os irmãos prestarem atenção nisso. Isso que vocês estão vendo hoje acontecendo, desde a eternidade. Olha o que Deus está falando, olha. Presta atenção nisso. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Só um minutinho. Desonrarem os seus corpos entre si. Desonrarem os seus corpos entre si. Onde que está escrito na Bíblia? Não tem homossexualidade na Bíblia. Vocês já ouviram isso? Anota esse versículo. Tem. Vamos embora, mais um. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Mas, eu quero que chegue no texto. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Só um minutinho. Deus é mau, né, irmão? Ô Deus ruim. Abandonou os homens? Não. Eles escolheram abrir mão da glória de Deus pela glória dos homens. Deus divide a honra e a glória dele com alguém, irmão? Deus não divide a honra e a glória dele com ninguém. Tudo que foi criado, eu, você, o homem e a natureza, foi criado para o esplendor da glória de Deus. O salmista diz isso claramente. Deus não divide a honra e a glória dele com ninguém. Essa teologia, essas teorias malignas, tem como objetivo exatamente mostrar o contrário. Agora, olha só o que diz assim, olha, tem mais um. Tem homossexualismo escrito na Bíblia? Tem. Onde é que está? Romanos capítulo 21, e você vai contextualizar do versículo 18 em diante, e diz assim no 26, por isso, Deus os abandonou às paixões infames. Que paixões são essas? Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. O uso natural é homem com homem, mulher com mulher. Mulher com mulher é a mudança do curso natural da natureza. Amém, irmãos? Sabe como é que é o nome disso? Lesbianismo, homossexualismo feminino. Eu vou segurar um pouquinho, porque o negócio vai ficar bom nas próximas. Vai. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Segura aí. Os homens acharam que estava fora, né? Estava não. Da mesma forma, homem e mulher, gênero humano. Gênero humano. O nome disso aí é homossexualismo masculino. O natural é homem com mulher, mulher com homem. Mulher com mulher é fruto da idolatria, porque o homem optou por servir a criatura ao invés do Criador. A idolatria é a raiz de todos os males.
Mais um para a gente finalizar. Anota isso aí, hein? Que de vez em quando você é confrontado, hein? E como eles não se importaram de ter conhecimento de Ó. Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Para fazerem coisas que não convém, que não se deve. Amém, irmãos? Essa aula de hoje, tudo que nós meditamos hoje, irmãos, não só isso, está embasado nisso, na idolatria. O homem escolheu a glória do homem ao invés da glória de Deus. E aí Satanás, o espírito dele que já opera, o espírito do anticristo, o espírito da Babilônia, ele faz de todas as formas, ele quer o quê? Perverter, mudar o sentido da doutrina, da palavra, enfraquecer, para quê? Para que a palavra de Deus perca no meio do homem o seu valor. Isso não vai acontecer nunca, tá, irmão? Porque todo esse cenário que nós vivemos hoje é a preparação para a volta de Jesus para buscar a igreja. Você não pode ficar com medo, você não pode ficar preocupado, você tem que conhecer, entender e viver, mas não fica preocupado. Coisas muito piores vão acontecer, mas nós não vamos nos preocupar, porque nós estamos em Cristo e nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, igreja? Anota esse versículo. De vez em quando eu ouço uns crentes falando uns trem esquisitos por aí, porque não conhece a palavra de Deus. E nós estamos aprendendo aqui. Eu ouço, um dia desse eu estava lá. Não, mas onde é que está escrito homossexualismo? Ou vontade de escrever para ele lá. Medita em Romanos aí, que você vai ver onde é que está escrito. Tem outros lugares. Agora, mais claro do que isso, impossível, não é, irmãos? Eu louvo a Deus pela vida da igreja. Hoje à noite, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui, né, irmãos? Só que tem um detalhe, hein? Nós estaremos aqui 19 horas orando. Vamos combinar o que nós combinamos domingo passado. Deu certo, hein? Nós demos sorte. Tem sorte, irmão? Os irmãos vão estar aqui dentro orando, e não pense que eu estou lá fora orando, não, porque Deus fala comigo lá fora também. Que eu estou ligadinho no céu ali. E é gostoso isso. Então venha. Chegou. Os irmãos estão orando. Oh, aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Luciane. Pelo amor de Deus. Reverência. Cheguei. Vamos orar. Se não pode ajoelhar, senta. Porque o culto ele é diferente, quando o meu culto é diferente. O culto começa em mim, tá, irmão? Não é no pastor, não. O culto começa em mim. É em mim que começa o culto. Não adianta colocar a culpa no pastor nem na igreja. O culto começa em mim. Então, todos estão convidados, 19 horas, pontualmente, orando a Deus. 19 horas, já damos sequência no culto. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmão Celso. Convidar a classe Estrela da Manhã e Cordeirinho de Cristo aqui na frente.
Convidar o aniversariante aqui na frente, Cláudia e Fernandinha, irmã Cláudia. E a irmã Márcia. Convidar o irmão do Carlos Eduardo a fazer essa oração para o aniversariante. Amém? Ficou quietinho. É. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Antes de tudo, eu desejo deixar um verso para a igreja, meditação, principalmente que são mulheres, né? Desde criança, mas já são mulheres que estão aniversariando. Desde já é bênção nas mãos do Senhor, que se encontra em Provérbios 11, verso 16, que diz assim: a mulher graciosa alcança honra. Glória a Jesus. Que você seja graciosa diante dos olhos do Senhor, né? E que desde já também, desde o nascimento, o Senhor está honrando, né? O Senhor está abençoando cada dia a vida das nossas meninas, né, na presença do Senhor. Glória a Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, desde já, agradecemos a Ti, Senhor, por essas vidas na Sua presença, Senhor. Desde já, Pai amado, estamos felizes, Pai, porque mais um dia as Suas servas, Pai amado, está aqui diante do Senhor, completou mais um ano de vida, Senhor, na Sua presença. É mais um dia de honra, Pai amado, diante de Ti. Que o Senhor possa estar, meu Pai amado, derramando a Tua graça, dando a elas sabedoria espiritual, entendimento, Pai amado, do Seu querer, daquilo que o Senhor tem, Pai amado, para cada uma delas, Pai. Que o Senhor possa estar, meu Pai amado, derramando a Tua graça sobre a vida, Pai amado, da pequena Fernandinha, Senhor. Que ela seja, Pai amado, benção, Pai amado, no seu caminho. Que ela seja benção por onde passar. Que o Senhor possa estar, meu Pai amado, abrindo a mente dela, Senhor, colocando entendimento daquilo que o Senhor deseja a cada momento, que ela, por onde passar, Pai amado, seja honra diante do Senhor. Ainda mais, Pai amado, apresentamos diante de Ti a massinha, Senhor. Que o Senhor possa estar, meu Pai amado, colocando as Suas mãos sobre ela, dando ela, Pai amado, também sabedoria espiritual, não apenas na igreja, Pai, mas por onde ela passar, que ela seja, Pai amado, honrada por Ti, Pai. Que em cada momento, Pai amado, os lábios dela, Pai amado, venham para dizer o Seu santo nome. Que em cada momento, Pai amado, a mente dela, Pai amado, venha, Pai amado, em Sua direção, Senhor. Que o Senhor possa estar, meu Pai amado, dando sabedoria. O Senhor possa estar derramando a Tua graça sobre cada uma delas, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Agradeço em nome de Jesus. Vou dar a bênção apostólica para depois dar os parabéns para ele, amém? A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Amém. Irmão, logo mais chegar mais cedo para a oração, para orarmos até a hora de começar o culto, para que seja mais abençoado ainda, amém? Parabéns para você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns para você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, amém, encerrado.